Fala pessoal, eu sou o professor João Brinkman e hoje o vídeo é sobre o pH e os bilhões e bilhões de hidrogênios constituintes do nosso corpo. Eu devo lembrar aqui que essa história de bilhões e bilhões me veio à mente por causa de um livrinho aqui que eu li já faz tempo, do Carl Sagan, ele que tem vários livros interessantes, que fala sobre essa questão de bilhões e bilhões como sendo números magníficos. Assim, pelo que ele explicou ali até, inclusive, se a pessoa fosse contar do zero até o número 1 bilhão sem parar, um número por segundo, levaria 32 anos. Se fosse contar até 1 trilhão, daria 32 mil anos. Enfim, então são números magníficos e extraordinários. Na verdade, talvez a gente nem entenda muito bem o que significam esses números. E aí eu estava fazendo uma relação entre esses números e as quantidades de hidrogênios no nosso organismo, pensando também na questão do pH, visto que todo o funcionamento do nosso organismo tem relação com um pH ideal, uma temperatura ideal, fora outras condições também ideais, mas assim, para fechar dentro de um certo assunto, hoje eu escolhi então essa temática do pH, que tem relação direta com a concentração dos íons de hidrogênio. E aí então nós vamos aqui facilmente chegar na conta aqui na ordem de bilhões e bilhões de hidrogênios. Daí o título do vídeo, de bilhões e bilhões de hidrogênios. Para facilitar aqui as reflexões acerca do assunto, eu vou abrir uma planilha do Excel aqui. Então vamos lá. Aí voltei. Então, para começar, eu já deixei aqui algumas coisas escritas nessa planilha para poder dar uma adiantada no vídeo. Então, começando ali pelo pH. Então, o que é o pH? O pH é o potencial hidrogeniônico, ou seja, a concentração, é um índice da concentração de hidrogênios de uma solução. Então, é um índice que denota a acidez ou a alcalinidade de uma determinada solução. Vejam que quanto maior for a concentração de íons hidrogênio livres numa solução, maior é a acidez dessa mesma solução. Então, por isso é importante se controlar a quantidade ou a concentração dos íons hidrogênio livres em uma solução. Então, o pH justamente é um índice dessa concentração dos íons hidrogênio. Aqui no caso, tomando por base o pH da água pura, então qual é a concentração dos íons hidrogênio da água pura? A 25 graus Celsius, sabe-se que ela fica em 0,0000001. O que? Molar, ou mol por litro. Então eu poderia reescrever esse número como sendo 10 a menos 7, 10 elevado a menos 7. Isso é importante porque logaritmo justamente é um expoente. É um expoente pelo qual você eleva um determinado número para se chegar a um outro número, que neste caso é o da concentração dos íons hidrogênio. Então, quando não aparece qual é a base, é porque o logaritmo é de base 10. Então, ou seja, qual é o número pelo qual você deve elevar o número 10 para se chegar na concentração dos íons hidrogênio? Já fiz aqui, ó, 10 elevado a menos 7, dá na mesma do que escrever esse número dessa forma como está aqui, 0,0000, enfim, fica até mais fácil escrever assim, 10 elevado a menos 7, você facilita e evita também de errar colocando zeros a mais ou a menos ali. Então, o logaritmo aí no caso é o menos 7. Então, substituindo aqui na equação, fica menos 7. Então, dá 7. Por isso, o pH então da água pura, que tem essa concentração no caso de íons hidrogênio, é de 7. Mas ela é pura, por que ela é pura se ela tem essa concentração de íons hidrogênios livres? Porque também ela tem a mesma concentração de íons hidroxila livres. Então vejam que a concentração dos íons hidroxila livres na água pura é a mesma, de 0,0000001. Então, se fosse fazer o POH, ou seja, o potencial
hidroxiliônico, daria aqui no caso o mesmo número, 7. Por isso que a escala de pH então vai do 0 ao 14, onde 7 é o neutro. Abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é alcalino. Então, por que abaixo de 7 é ácido? Porque eu já disse que quanto maior é a concentração dos íons hidrogênio livres, você tem então uma maior acidez na solução. E quando isso acontece, o número, o expoente ali diminui. Isso causa uma confusão assim na cabeça de várias pessoas, mas na verdade é uma coisa simples. Por exemplo, aqui no caso, essa é a concentração dos íons hidrogênio na água pura. Se eu tirasse um zero à esquerda aqui, então esse número, no caso que sobrou ali, ele aumentou ou diminuiu em relação ao que tinha antes? Obviamente ele aumentou. Então você tirando os zeros à esquerda, você aumenta o número. Então você aqui no caso aumentou a concentração dos íons hidrogênio. Fazendo isso, eu teria que reescrever esse número aqui como sendo 10 elevado a menos 6. Ou seja, menos 6 daria 6. Então, um pH de 6 significa uma maior concentração de íons hidrogênio, o que, portanto, denota uma maior acidez. Enfim, então, voltando a como era antes aqui, para deixar do jeito certo. Então, assim é a concentração da água, dá 10 a menos 7, dá um pH de 7. 7 é o neutro. Então, você tem ali, né, 0,00001 mol por litro. E esse mol aí, quanto que vale um mol? O mol é um número interessante. Vamos colocar aqui, ó. 1 mol é igual a 6,022 vezes 10 elevado a 23. Então aqui tem que colocar como um expoente para não dar confusão. Sobrescrito. Olha lá que bonito. Então 1 mol é igual a... Opa, aqui eu pus menos, é igual. Igual. Aí. Então, inclusive, de onde veio esse número? Esse número que é chamado, inclusive, também de número de Avogadro, em homenagem a um cientista que tinha esse nome. E, assim, o que foi estabelecido ou verificado? Que foi tomado por base, no caso, o carbono 12, que é um isótopo que existe em maior quantidade na natureza do carbono, que é o carbono 12, que tem 6 prótons e 6 nêutrons. Portanto, ele tem uma massa atômica de 12. Se você juntar, então, a quantidade necessária ali de carbonos 12 para dar 12 gramas dessa substância, você vai ter, então, essa quantidade de átomos, ou seja, 6,022 vezes 10 a 23, o que significa um número, então, na ordem de 602 sextilhões e 200 quintilhões de carbonos. Então você tem essa quantidade de carbonos para formar 12 gramas de um isótopo que tem ali na sua constituição uma massa de 12 unidades de massa. Bom, então estabeleceu-se que 1 mol tem esse número. Então, no caso, 1 mol de hidrogênios teria esse número, 602 sextilhões aí de hidrogênios. Entretanto, vocês podem observar que na água pura, então, não tem 1 mol de hidrogênios livres. Você tem 0,001 mol. Então, quantos hidrogênios livres tem em 1 litro de água? Dá para fazer a conta aqui, que vai ser então igual a 602 sextilhões. Vamos lá, 6022, né? Então, vezes 10 é 23. Então, tem que contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então tá lá. Esse número dividido
Dividido não, multiplicado aqui no caso. Multiplicado pela concentração dos íons de hidrogênio de fato ali, que é 0,000, tal, né? Então, tem aqui mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, o número 1. Então, essa é a concentração dos íons de hidrogênio. Então, isso aqui vai dar 6,022 e 16 casas decimais aqui no caso. Então, vamos escrever esse número aqui para que vocês vejam quanto que deu aqui. Deixa eu colocar como texto, senão a coisa não vai dar certo. Aqui, número, texto, então vamos lá. Então 6, 0, 2, 2. Então aqui já deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pronto, então vou colocar aqui separado de 3 em 3, com pontinhos para ficar mais fácil ainda. Ótimo, então aqui vamos ver, ó. Então aqui deu 1000, milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões. Então, na água pura você tem cerca de 60 quatrilhões de íons hidrogênio livres. Bom, mas e daí? No organismo a gente tem a água pura? Não. Ou o nosso pH é 7? Também não. No nosso organismo o pH é 7,4, porque a concentração dos íons de hidrogênio no nosso sangue, em condições ideais para o funcionamento do nosso organismo, é de 40 nanomolares, ou seja, 40 dividido aí por 1 bilhão, já que esse prefixo nano significa a bilionésima parte de algo, no caso a bilionésima parte de 1 mol. Bom, então para não perder aqui o fio da meada, vamos escrever aqui o número. Vou colocar aqui embaixo, porque em cima já está um pouco poluído aqui. 40 nanomolares. Ou 40 nanomols por litro. 40 nanomols por litro. Então você tem, na verdade, 40 dividido por 1 bilhão, como eu falei. Então, 1 mil, milhão, bilhão. Então deu aqui 0,000000004. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros aqui à esquerda e o número 4. Então essa é a concentração dos íons de hidrogênio no nosso sangue. Então aqui eu poderia completar colocando... eu teria que transformar isso aqui em texto. Deixa eu colocar aqui então embaixo como texto, para poder escrever ali o que significa. Então vamos lá. Então a concentração dos íons de hidrogênio, no caso no sangue, é de 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o número 4 mol por litro. Aqui no caso eu já transformei em mol. 40 nanomolar ou 40 nanomols eu dividi por 1 bilhão, já que esse prefixo nano significa justamente a bilionésima parte, e aí então agora eu achei em mol. Então, qual que é o pH? Eu disse que o pH aqui era 7,4. É só você ver inclusive que aqui você tem o pH, no caso o logaritmo de 4, o logaritmo de 4 é por volta de 0,60. Como eu quero jogar uma casa decimal ainda a mais, então eu preciso ver a diferença do 0,60 para 1, que vai dar 0,40. Então pega-se o 7 mais o 0,40, no caso um pH de 7,40. Então pH aqui no caso é igual a 7,40. Isso arredondando. Então o pH em que tudo funciona melhor
no nosso organismo é o de 7,4. Isso assim até certo ponto, depende do ponto de vista, depende do ponto de referência, ou depende do assunto no caso, mas assim, de forma geral ou em linhas gerais, esse é o pH em que tudo funciona melhor. Então qual que é a concentração no caso dos íons hidrogênio no sangue? Se fôssemos pegar aqui em quantidade mesmo absoluta de íons, então a gente teria que fazer aqui, que é o 6,022 vezes 10 elevado a 23. Deixa eu fazer aqui o expoente para não dar erro. Tem que ser aqui sobrescrito. Tudo bem. Então, é esse número vezes o 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e agora o 4. Então, se eu fizer essa multiplicação aí, eu vou chegar no número de hidrogênios do sangue. Tá, então vamos lá. Que é o 6,022. Na verdade, aqui eu vou ter que colocar como texto, a priori, para que possamos ver o número. Não, na verdade não é necessário, deixa assim mesmo, como geral aqui. Então vamos lá. 6,022. Então aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então tem esse número aqui, que é a constante de Avogadro. Vamos colocar aqui o símbolo do igual, para ele entender que é uma equação. Esse número vezes a concentração de fato, que é 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o número 4. Bom, então aqui, agora sim, vou colocar como texto para poder escrever o número do jeito que a gente entende aqui. 24088. Tem 16 casas, então 4. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então vou separar de 3 em 3 aqui para ficar mais fácil ainda. E aqui vamos ver quanto que deu então. Aqui 1000, milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões. Então a concentração de íons hidrogênio do sangue nessas condições em que o pH é de 7,4 é de alguma coisa por volta de 24 quatrilhões. É isso mesmo? 1000, milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões. Então 24 quatrilhões. Vejam que o pH do nosso sangue é um pH alcalino em relação à água pura, mas para o nosso organismo é como se fosse o pH neutro. Acima desse ponto de 7,4 a gente considera uma alcalose e abaixo uma acidose. No geral, as condições assim necessárias à manutenção da vida estão entre o 7 e o 7,8. Então vejam que do 7 ao 7,8 nós temos a vida. Acima disso, provavelmente as condições ficam bastante dificultadas para a manutenção da vida, e abaixo do 7 também. Bom, e a partir dessas reflexões todas aqui, eu inclusive nem estou com pressa, já que eu estou em casa, é de madrugada, está tudo tranquilo aqui. A gente pode calcular o que a gente quiser aqui. Então, por exemplo, eu poderia calcular o número de hidrogênios ou de moléculas de H2O em 1 litro de água. Vejam que 1 litro de água tem por volta de 1000 gramas. Então isso é importante porque por exemplo, o H2O é uma molécula
Vamos pensar nessa molécula aqui de H2O. Aqui eu tenho que pôr subscrito. Pronto. Então o H2O é uma molécula que tem 2 Hs e um O. Então o O é um átomo que tem 8 prótons e 8 nêutrons, o que dá a ele uma massa de 16. Já a do hidrogênio é 1, como tem 2 hidrogênios ali, então você tem 1 vezes 2, 2, 2 com 16, 18. Então a massa dessa molécula é de 18. Então para que você tenha 18 gramas de H2O, você precisaria de 1 mol de H2O, ou seja, 6,022 vezes 10 a 23 H2O, para formar então 18 gramas de H2O. Se eu sei que 1 mol tem 18 gramas, então se 1 litro tem 1000 gramas, então 1000 dividido por 18 dá 55,55. Bom, esse é o número então de mols de H2O em 1 litro de água. Se eu fizer isso então vezes o número de Avogadro, eu vou saber então a quantidade de moléculas de H2O em 1 litro de água. Então esse número aqui vezes, cadê o vezes aqui? Vezes 6,022 vezes 10 a 23. Então 0,22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então aqui deu 3,34556 com 25 casas, não é? Então, deixa eu reescrever aqui como texto, para poder escrever melhor esse número aí. Vamos lá, então é 3, 3, 4, 5, 5, 6. Então aqui deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, aqui tem que ter um ponto. Vou separando aqui de 3 em 3 para ficar mais fácil. Aí, beleza. Então, 1 litro de água tem aproximadamente 1000, milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões, quintilhões, sextilhões, septilhões, 33 septilhões de moléculas de H2O. Enfim, você pode se fazer a pergunta que você quiser, automaticamente você pode também responder ela. Esses números são magnânimos, 33 septilhões, imagina? Então quantos átomos será que tem no corpo todo? Deve ter octilhões, octalhões, enfim, é um número absurdo, mas dá para calcular. Dá para se chegar, enfim, tudo isso é interessante, são coisas, assim, são construtos que exercitam a nossa mente. E pelo menos na educação física a gente gosta justamente de poder propiciar isso o tempo todo, a nós mesmos e aos nossos alunos. Enfim, se eu tiver errado em alguma conta aí, inclusive, se tiver algum número errado, ou se eu falei alguma bobagem, coloque aí nos comentários, ajuda aí. Eu fazendo assim agora, me parece que está tudo certo aí. Eu pelo menos respondi as perguntas que eu mesmo me fiz aqui. Você pode fazer outras, se quiser pode mandar também, tá bom? Dê suas sugestões. O importante aqui no caso é ficar então, pelo menos aí, como que se calcula o pH, porque trata-se de uma variável importantíssima. Durante o exercício, por exemplo, há uma acidose metabólica ou uma acidose respiratória. Então tudo isso gera implicações no pH, que por sua vez gera implicações no fornecimento de oxigênio para os tecidos e no funcionamento de todo o nosso organismo. Então
tudo na vida tem a ver com o raio do pH. Bom, são questões para reflexões, tá bom? Então nunca é demais falar, mas deixa eu aumentar aqui a tela, vamos lá. Aí, agora sim. Então, inscreva-se no canal, tá bom? Para ajudar aí no crescimento do canal, repassa o vídeo para os amigos, enfim, o YouTube também serve para isso, para reflexões meio malucas, caso você as considere assim. Eu até achei tudo interessante aí, mas enfim, não é? Cada um pode achar o que quiser. Se você achou minimamente interessante, deixa aí o seu joinha, tá bom? Repasse aos amigos, inscreva-se no canal, tá bom? E volte aí na próxima semana, já que eu faço um vídeo por semana. Uma ótima semana a todos.